A caminhada pode trazer muitos benefícios para seu cérebro e coração. A vida pede movimento e pequenas mudanças fazem grandes diferenças. Talismã FM, preocupado também com o seu bem-estar e a sua saúde. Talismã. Vinícius Oliveira, o garoto sorriso. 13h06. Show. Muito mais show pra você aqui na 97, aqui na Talismã FM. Estamos de volta, minha gente. Hora certinha pra você, 1h mais 6 minutos. Nós estamos ao vivo no Facebook da Talismã FM Salgueiro. Também as nossas imagens, além do sinal forte da 97,1 nas ondas do rádio, tá bom? Como antecipado, como divulgado na nossa plataforma de tecnologia e até mesmo aqui no nosso programa, hoje nós estamos com o político Tony Luiz, né, um renomado comunicador, também da área da política, e está conosco no programa hoje para a gente falar sobre o cenário atual, sobre o próximo ano, né, 2020, como eu falava anteriormente, é um ano de eleições, é um ano em que o povo brasileiro vai às urnas. O que pode acontecer neste intervalo de tempo que falta menos de um ano? E você tem o desejo de ser pré-candidato, não sabe quais passos seguir, qual caminho seguir? Escute essa entrevista que eu acredito que vai ser muito esclarecedora para você. A gente vai ouvir o Tony Luiz, inclusive você pode também perguntar, né? Você pode participar pelo 988594831. 88594831. Pode, inclusive, mandar a sua pergunta também no nosso Facebook, tá bom? Tony, bem-vindo, meu querido. É uma alegria tê-lo conosco aqui no estúdio da 97. Olha, boa tarde, Vinícius, boa tarde aos ouvintes aqui da Talismã. A Talismã é uma casa em que eu me sinto muito bem à vontade e retornar aqui para dar uma entrevista. Eu fico lisonjeado pelo convite acima do FM, qual tem um respeito, um carinho, uma admiração muito profunda, começando pela a hierarquia maior, como na pessoa do próprio Ailton, né? Que faz um trabalho bacana na comunicação local, Edinaldo Barros, você e demais outros. Bom demais estar aqui com vocês e estou à disposição para alguns esclarecimentos, né? Tony, muitos anos de experiência na comunicação, né? Isso. É uma responsabilidade para mim ter que entrevistá-lo. Eu tenho uns 30 de rádio, passando por campanhas com deputado federal, estadual, senador, cheguei a trabalhar com o senador da República, Mansueto Lavou, qual foi o que me levou ao rádio, né? E trabalhei para Eduardo Campos, para a campanha dele de deputado federal, no Sertão Central e Araripe, era estadual José Aglailson. Eu elegi Zé Aglailson 3 ou 4 vezes deputado estadual, e aqui na região eu trabalhei em diversas cidades, elegi com êxito ou outras sem êxitos, né? E hoje consultorias políticas. Recentemente elegi alguns, outros não foram bem sucedidos, porque requer uma espécie de disciplina para que então as metas sejam batidas, né? Para que então nós possamos ter uma organicidade bem melhor, e no entanto é essa história. Então, na área da comunicação, sendo pelo viés político. É impressionante como o fruto da experiência, do trabalho árduo de comunicação, sobretudo na nossa região, desse povo sertanejo, mas que tudo culmina hoje, que tudo se resume. O Norte e Nordeste brasileiro, ela tem um suporte da empresa Na Mão na Mídia, de Petrolina, que é uma produtora que também está enraizada aqui em Salgueiro, e todo o processo de transformação, de melhoramento e de perfeição para que então a Éticos Consultoria passe adiante. Tudo isso é sobre a batuta na empresa Na Mão na Mídia, que é uma empresa Na Mão Multimídia, que é uma empresa muito respeitada no Vale do São Francisco e Sertão. E também, ligado também a Na Mão na Mídia, está a JB Comunicações. A JB Comunicações, eu tenho empresa consolidada aqui na região, né, que tem trabalhos aí. São pessoas que têm 5, 8, 10, 20 campanhas, né, aí nas costas, como a gente fala. E a JB Comunicações tem a Tex Filmes, né, que é uma produtora também. Tem também canais, né, que podem intervir, que podem melhorar a capacidade de que as pessoas possam se apresentar melhor no mundo digital. Então, a JB Comunicações tem um leque de opções. Nos agregamos, né? Eu ganhei de presente esses irmãos aí, e hoje eles quem coordenam todo o trabalho da Éticos Consultoria, inclusive para abranger
a capacidade de atendimento para suprir a necessidade nos próximos meses em eleitorais. Então, a Éticos é um conglomerado de empresas. Tendo a Éticos sendo todas as empresas independentes, mas na mão na mídia é a empresa, na mão multimídia é a empresa que realmente conduz todo o trabalho. A empresa quem leva adiante todo o processo, juntamente com a JB Comunicações. Sem essas pessoas, ficaria impossível a Éticos Consultoria funcionar sozinho. 1h, mais 11 minutinhos, eu estou recebendo o consultor político que tem aquele desejo, Tem gente que já foi candidato, tem certa experiência, foi candidato e conseguiu se eleger, outros foram candidatos e bateram na trave ali, mas nosso sinal chega a cidades até de um porte menor que Salgueiro, e às vezes esta informação, este conteúdo, ele não é tão amplamente debatido com a população, com a comunidade, para que de repente mais nomes e bons nomes, você não tem muito conhecimento a respeito, continua acompanhando essa nossa entrevista, que a gente vai viajar aí pelo cenário político regional, mas a gente começa pela cabeça, né? Vamos começar lá de cima. Brasília, rapaz, esse último tem sido mais movimentado do que o de costume, né? Esta crise no PSL, envolvendo o presidente da República e o presidente do PSL, o Luciano Bivar, tem ganhado aí o noticiário, por que não dizer internacional? Na verdade, tudo tem causas e efeitos, né? Por que isso está acontecendo? Acontece essa crise política, acontece qualquer crise, é preciso que haja um tipo de investigação para que nós possamos saber melhor para a sociedade. E nós, como cientistas políticos, né, nós temos essa possibilidade de traduzir para a sociedade da maneira mais correta, sem paixões, né? A crise que se alastra hoje internamente no PSL, que já está sendo finalizada, já está sendo estacionada, essa crise nada mais é pela questão do fundo eleitoral e o fundo partidário, que para o conhecimento da sociedade, quase duplicado o valor, é um valor que suga o bolso do trabalhador e necessariamente beneficiou não apenas um partido, mas beneficiou todos os partidos. Está em briga, está em conflito. Muitos são os partidos. Por quê, Vinícius? Porque o fundo eleitoral e partidário, ele é monstruoso, né? É quase $500 bilhão. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Então são 500 milhões de mais partidos. Então as pessoas focam muito nisso, a mídia é direcionada a isso. Por quê? Porque o ator principal é o presidente da República, que angustia alguns pela falta de não corresponder como antigamente às velhas práticas políticas, e essa briga interna acontece por essa busca de liderança partidária. Por quê? Porque já tem um problema do Laranjal, né, que teve o Laranjal pernambucano, da questão do PSL, que são candidatos laranjas, possivelmente laranjas, né, e foram utilizadas e assim beneficiadas com dinheiro desviado para um canto e para outro, e tem que se provar para que a gente tenha essa conclusão. Mas, de fato, resumindo a história, é que agora essa briga toda se gerou pelo dinheiro partidário e pelas lideranças regionais do Estado. Então, a liderança regional, elas vão receber verbas. Então, elas estão sendo realocadas. Tira fulano de tal, que não é uma pessoa confiável, coloca outra do meu gosto. Então, o grupo bolsonarista, a ala bolsonarista, elas têm preferência. E a ala bivarista, que é do Luciano Bivar, tem outras preferências. Né? A ala da bala, que a gente fala que é o pessoal da turma da bala, bancada da bala, tem outras preferências. Então você veja que tudo é briga para isso. A comida não está dando para todo mundo na hora do almoço. Esse é o problema da briga aí. Então briga-se todo mundo. Isso está acontecendo em outros partidos sem visibilidade, mas o caminho é esse aí. Então são dinheiros, é uma fortuna muito enorme que vai distribuída, né, para os diretórios regionais de cada estado, chegando aos diretórios municipais, né, mas há outras consequências que poderão vir em cima disso, porque a nova lei eleitoral já permite que o diretório destine o dinheiro para aquele município, digamos, o presidente do PSL da sua cidade, você está ouvindo agora, e o presidente, ele só direciona a verba necessária, aquela força financeira, exatamente para as pessoas que eles acham que vão ter mais vantagem, que não é distante do passado isso, mas aberto, só investe naquilo abertamente que aqueles 2 ou 3 pessoas. Então você veja o caos que está no mundo político, né? Está tendo uma libertinagem muito grande, nunca aconteceu de tanta liberdade política, na questão
né, o Congresso que eu falo, o Senado e a Câmara Legislativa, lá a Câmara dos Deputados, eles têm uma liberdade, então estão mexendo nas leis, estão fazendo com que que seja dificultado o processo para o Brasil, tanto o STF é um legislador que não deveria, o STF tem a principal tarefa e o papel do STF é dar a convicção se aquilo é legal ou não, é constitucional. É a palavra final. É a palavra sobre se é ou não constitucional aquela lei, aquela impetração que chegou até lá, aquela busca para livrar alguém ou condenar alguém. Então, o STF ele só é para dizer se é constitucional, mediante a lei ou não. Porém, o algo vergonhoso está legislando, isso vem atrapalhando aí a questão da corrupção, do combate à corrupção e por aí vai. Então, essa mais ou menos é a metodologia rápida sobre crises, né, que a gente fala um pouquinho. 1h, mais 17 minutos, essa questão do PSL, acho que o sistema contribui muito para esse conflito, né? Tendo em vista de que no Brasil você não pode ser candidato avulso sem estar afiliado a um partido. É obrigado a estar filiado a um partido, desde os maiores até os menores, eles têm os seus caciques, eles têm os seus donos. Basta olhar para a nossa cidade. De ambos os lados existem os caciques políticos e eles que detêm o poder, né, daqueles partidos ser o candidato, quem não vai ser candidato. Exatamente, né? Isso aí vem de muitos anos. Nós temos a nossa legislação política, né? Que a reforma política não sai porque a reforma política atinge e diretamente o desejos e os interesses dos nossos parlamentares e senadores, congressistas, porque eles não conseguem fazer a reforma eleitoral que deveria ser feita. É injusto a gente ver que deputados, senadores, né, são beneficiados com regalias que mortais já não têm. Então há uma espécie de uma casta para essas pessoas em que tem um privilégio, tem cartão corporativo que pode gastar uma cota muito alta, o corporativo que se gasta fora do limite, mas tem uma cota absurda, tudo, tem auxílio daquilo, e isso prejudica bastante a questão da normalidade, foge dos padrões da normalidade. É direito a jatinho, é direito a não sei quantas viagens, milhas, aquela coisa toda, isso prejudica bastante. A sociedade não tem essa oportunidade. Então, é isso aí. Se for a reforma política eleitoral no Brasil, até o sistema eleitoral também é caduco no Brasil. Precisa se mexer em tudo para que o Brasil possa voltar aos trilhos de verdade. Ele vai conseguir voltar aos trilhos na economia e está voltado em outros pontos essenciais, como a justiça. É uma briga infinita do STF com o pessoal da Lava Jato, mas tem que dar um jeito, porque ninguém aguenta mais. 60 mil homicídios aí, não dá pra gente aguentar essa lapada aí, mensal praticamente. 1h19, Socorro Melo, boa entrevista, bens amigo? Para a entrevista, manda um abraço para o meu amigo Tony Luiz. O Bruno Santos está deixando essa mensagem aqui no nosso Facebook. Saindo de Brasília, pegando o voo Recife, Brasília-Recife, o governador Paulo Câmara, ano passado, primeiro turno, no âmbito estadual, Pernambuco tem uma fraca oposição, Tony? Olha, Pernambuco, a atuação do Nordeste, ela é um pouco precária, ela não tem a notabilidade no cenário nacional, não porque tem arraigadas, né, entre seus líderes, mas a questão é que são oportunidades que deixam de ser perdidas pelas paixões primárias, as paixões, né, partidárias. O prefeito da sua cidade, você que está ouvindo agora, é o prefeito de todos. O governo do estado é governo de todos. O presidente de uma nação é o presidente de todos. Então, sai perdendo o estado que não se alia, não em particulares, daquele presidente, daquele governador, daquele gestor municipal. Mas é preciso que haja uma consonância, né? Porque de lá vem verbas. Então, a gente não pode colocar uma parede e deixar que a população que você se coloca e que todos nós nos colocamos, né, do gestor de Paulo Câmara ter sido eleito em primeiro turno, surpreendeu a todos, embora nós tínhamos, né, um candidato fraquíssimo, sem uma coordenação forte, para que os candidatos que estavam abertos a ele, as conquistas, os que aderiram a ele, não foi colocado essas pessoas com mais visibilidade, para mostrar a realidade dos seus municípios. Era para assim, para o Armando Monteiro ter colocado, sim, os prefeitos e falando de suas realidades nos guias eleitorais,
né, e chamar a atenção da sociedade nesse ponto. Então, guias eleitorais, todo tipo de publicidade era para ter sido feito. Foi uma falha muito grande. E o governo do estado de Pernambuco, ele vem com a deficiência, porque não somente a crise vem pautando, vem dando manutenção, né, na questão de pagamentos, entre outras coisas, mas falha grave em outros pontos, como nós tivemos o problema do material escolar, o fardamento escolar, do pessoal, dos alunos, que somente há um ano de atraso foi quitado isso via judicial. Então você veja que nem tudo são flores, né? Tem uns espinhos ali no meio. Mas tem uma dívida para com o Sertão Central, para com o Sertão, para com o interior grosseiro. O governo do estado tem essa dívida sim, está tentando pagar, né? 13 horas e 22 minutos. Vou fazer o seguinte, eu vou para os comerciais e a gente volta daqui a pouco. Eu vou perguntar de Salgueiro, vou perguntar de Serrita, Verdejante. Esse nosso sertão todo aqui será tema no próximo bloco. Fica por aí que a gente volta já já. O seu estilo, seu gosto. Talismã. O mercado de trabalho está de olho nos melhores profissionais. Vem estudar no Uniplan. Aqui você pode. São de qualidade por um preço justo, com mensalidades a partir de R$ 189. Cursos: bacharelado em administração, educação física e enfermagem e licenciatura em pedagogia. E o melhor, as inscrições são gratuitas e você só paga mais pela matrícula. Ligue agora mesmo, 3871-2755 ou DDD 87-98144-2018 ou acesse o site aquivocêpode.com.br ou vá até a nossa unidade, a Escola Pais e Mestres. Invista no seu futuro. Uniplan, aqui você pode. Central da Construção, tudo para sua construção com o melhor preço do mercado. Material hidráulico, elétrico, tudo para poço artesiano, MDF, ferro e cimento. A novidade cerâmica e argamassa em 10 vezes no cartão com preços a partir de 11,25. Central da Construção, mania de vender barato. Telefone 3271-0221 ou 3871-2124. Central da Construção. Farmácia da Família. Completo sortimento em medicamentos em geral, éticos, genéricos e similares, fraldas geriátricas, perfumaria e suplementos alimentares. Descontos de 10 a 90%. Na Farmácia da Família, você encontra farmácia popular com medicamentos aberta de domingo a domingo, das 7 da manhã às 10 da noite. Temos crediário próprio e dividimos em até 4 vezes em todos os cartões. Na Farmácia da Família, você encontra um farmacêutico de plantão para melhor lhe atender, além dos melhores antes de conferir. Farmácia da Família, do mesmo grupo da Farmácia São Francisco, dispondo também de entrega a domicílio de domingo a domingo. É só ligar 3871-0882. Farmácia da Família. Sábado, de 5 às 8 da manhã, programa Vaquejadas do Brasil, com Walter Cruz. No oferecimento... Esquina do Queijo, no bairro Divino. Restaurante Terreiro da Fazenda, por trás do Plaza Hotel. Pompilho Agrícola, 3871-3644. Ponto das Sacolas, 3871-2634. Positiva Mídia Humana, na Praça Elias. Júnior Motopeças, em Salgueiro. Wilson Pizzas, Forno a Lenha. Comercial Tintas, 3871-6200. Farmácia Lazac, em frente à Celp. Geladão Central, no Girador da Bomba. JM Material de Construção, em Serrita. Doutor Gesteira Filho, fisioterapeuta. Ótica Boa Visão, veja bem, veja melhor. Zezinho Céu, ao lado da Biblioteca Municipal. Só Cabeçote, retífica geral de motores. Talismã FM. Essa é a sua rádio. Conheça o verdadeiro sabor do tempero nordestino. Restaurante Fino Sabor. Oferece café da manhã, almoço e jantar. Coma à vontade e pague pouco. Restaurante Fino Sabor. O endereço de uma boa alimentação. Avenida Antônio Angelim, 479. Em frente ao Pronto Socorro São Francisco. A melhor comida caseira para um paladar especial. A Drogaria Socorro já está em suas novas instalações. Espaço, comodidade, modernidade e o mesmo atendimento cordial e amigo de sempre. A Drogaria Socorro é a mais tradicional do sertão pernambucano. São 70 anos de qualidade, menor preço e excelente atendimento. Conheça as novas instalações da Drogaria Socorro, no seu antigo endereço, Avenida Agamenon Magalhães, no Girador da Bomba. Entregamos em domicílio. Ligue para 3871-7000. Drogaria Socorro. Tudo o que fazemos é pensando em você
e na sua saúde. Tudo pra sua casa, lanchonete, confeitaria. Super seleto, preço baixo todo dia. Tem hortifruti, açougue, padaria. Super seleto, super da economia. A dona de casa esperta nem precisa procurar. Onde é mais barato e mais fácil comprar. Qualidade, mais conforto, tem o endereço certo. Mais promoções é no Super Seleto. Super Seleto, aqui você encontra uma grande variedade em produtos alimentícios, completo açougue e padaria. Oferecemos um ambiente climatizado para seu maior conforto. Super Seleto, super da economia. Super Seleto. Talismã FM. É a sua rádio. O melhor frango assado da cidade você encontra aqui. Frango assado do chefe, com o melhor tempero e farofa caseira. Não perca tempo na cozinha. Peça já o seu e experimente a melhor sensação de comer um frango assado, feito com carinho e dedicação. Peça já o seu pelo 98825-8483 ou 99914-1690. Trabalhamos de domingo a domingo. Fazemos entrega a domicílio e também fornecemos marmitas e quentinhas. Frango assado do chefe, o melhor frango assado da cidade você encontra aqui. Avenida Antônio Angelim, número 452, no centro de Salgueiro. Dr. Pierre de Carvalho Gondim é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco e membro da Sociedade Brasileira de Cardiologia, com título de especialista pela SBC. Há vários anos atuando em nossa região no São Francisco Diagnóstico, localizado na Avenida Antônio Angelim, sem número, no centro de Salgueiro. Marque consultas pelos fones 3871-2919 ou 8855-2316. Consultas médicas, avaliação cardiológica, eletrocardiograma, teste ergométrico computadorizado, ecocardiograma bidimensional, com mapeamento de fluxo a cores, holter em 24 horas, mapa e MRTA, além de espirometria. Trabalhar para a sua saúde faz a nossa satisfação. Dr. Pierre de Carvalho Gondim. Talismã FM. Se liga na sua rádio. Vinícius Oliveira, o garoto sorriso. 13 horas e 29 minutos. Show, muito mais show. Talismã FM. E nós continuamos por aqui conversando com você, conversando com o Tony Luiz, consultor político. No bloco anterior nós viajamos por Brasília, pelo Recife, né, Tony? E a gente continua esse bate-papo aqui nesse segundo bloco. Mas você é um homem sempre muito antenado aí nas redes sociais, blogueiro, tem muitos contatos, daí eu imagino que as pessoas estejam nos ouvindo agora e aí mandando um abraço para você, né? Você tem que repercutir esse abraço, né, Tony? Eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal que está ouvindo a gente, os que já participaram, os internautas aí, que já mandaram seus nomes, seus alôs, né? E como também a minha grande amiga Águida, lá do Uri, que está ouvindo a gente. Um abraço à Águida, que é assessora do Exílio, e mandar um abraço para minha esposa, né? Para a Mercedes, minha esposa, para o meu neto Luiz, meu filho neto, e também para minha filha Isadora, né? Muito bem, a Valdinha está dizendo assim: parabéns pela entrevista, Vinícius Oliveira. Tony Luiz, uma grande pessoa, uma grande pessoa maravilhosa. É a Valdinha do Mundo Novo, tá deixando essa mensagem pra gente. Valdinha, conheço Valdinha lá do Mundo Novo, interior de Serrita, conheço. Um abraço, Valdinha, para você, querida. Ô, Tony, a gente municipalizando agora o assunto, né? Próximo ano eu acredito que será um ano de muito alarde, por que não dizer assim, uma campanha onde muita gente manifesta o desejo de ser pré-candidato, de ser candidato, seja a vereador, seja a prefeito. Você vê aqui mesmo, existe aqui uma indefinição ainda de ambos os lados, né? E ninguém sabe até que ponto essa indefinição é positiva, né? E, pelo menos você pode discordar, mas eu acho que essa indefinição favorece a quem é mais conhecido, né? Quem não é tão conhecido, quem não tem o seu nome aí tão mediatizado, talvez saia na desvantagem, que na verdade não é demora, né? Um período de reuniões, é um período de alianças, de acordos aí para se definir os candidatos para prefeito. Isso é uma peculiaridade de Salgueiro ou das cidades circunvizinhas também existe essa instabilidade no nome da situação, no nome da oposição? É uma regra dentro da estratégia para se preservar o nome do candidato, preservar a pessoa que vai disputar.
Isso é uma regra dentro do mundo político, né? E por ser essa pessoa conhecida, então a gente já identifica facilmente quando há um silêncio, quando não há uma revelação imediata, é exatamente porque a pessoa é muito conhecida, é uma pessoa muito aplaudida, é um candidato quase praticamente ideal, já consumado dentro do grupo, e se não fosse, teria que trabalhar o nome dessa pessoa à imagem. Aí começaria com mais antecedência. Exatamente. Você veja por que estão pegando o Luciano Huck, né? Os partidos estão conversando com o Luciano Huck, né? Por quê? Porque o Luciano Huck já é conhecido, não precisa pular essa etapa de trabalho para que a pessoa seja bastante conhecida. Essa é a charada aí. Então ele já pega a pessoa pronta, pega um jogador de futebol, pega um ator, uma atriz, aquela coisa toda. Você veja Alexandre Frota, né? Ganhou a fama dele, Tiririca, e por aí vai. Então tem muitas pessoas que saíram porque já são muito conhecidas. Exemplo da casa que eu dou, é Edinaldo Barros, já é uma pessoa preparada, altamente conhecida, tem essa facilidade de apresentação e de aceitação pública. Ao contrário, né, teria que ser feito um trabalho muito grande, trabalhar a imagem, trabalhar tudo da pessoa, né? Teria que ser feito um trabalho geral, né? Ô Tony, é interessante, o prefeito da cidade de Salgueiro, ele foi um homem que fez uma campanha muito bonita, né? A campanha dele foi, na minha opinião, foi muito organizada ali, a campanha muito chamativa, ganhou a eleição e se deparou com alguns problemas, né? Na administração, algumas promessas de campanha que não conseguiram ser concretizadas, e o gestor diz que é a falta de apoio do governo do estado que prejudica muito este caminhar da gestão. Mas, dadas as suas devidas proporções, Petrolina, uma cidade vizinha, tem o seu porte maior? Tem, mas é oposição também ao governo do estado, e mesmo sendo oposição, consegue fazer alguns investimentos, né? Por que esta diferença? Seria falta de comunicação? Seria falta de articulação política? No tocante, nós temos dentro da ciência política, nas nossas aulas, nos nossos cursos, né, as pessoas quando procuram se inteirar mais profundamente sobre algum assunto ligado somente a nós profissionais, nós damos uma colher de chá e falamos alguma coisa rapidamente, mas não necessariamente, porque o que interessa ao pré-candidato na verdade, no fundo é o voto. A gente preserva o candidato, a pessoa, para que ele trabalhe somente para conquistar voto, né? Não pedindo. Pré-candidato não se pede voto, é proibido. A lei permite tudo, menos pedir voto, né? Aí, então, geralmente, os colegas profissionais da área da ciência política, que chamam marqueteiros, na verdade não são marqueteiros, são marketólogos, né? Então, a palavra correta são marketólogos. E aquele que trabalha diretamente com político, com consultoria, chama-se politólogo, né? Então, alguns companheiros dessa área aí, eles têm a capacidade apenas de vender o produto, de conseguir eleger. Eles não conseguem desenvolver um papel, e tem outras vertentes, para que a manutenção seja feita e ele consiga ter uma espécie de reeleição garantida. Aqui em Salgueiro, por exemplo, foi uma campanha muito profissional, a palavra correta é essa. Foi uma campanha muito profissional, são pessoas altamente experimentadas, mas teve alguns passos que dentro dos 10 mandamentos de nós que trabalhamos com política, nunca deveríamos ter cometido. E o primeiro erro do marketólogo deles foi mandar falar aquilo que não vai honrar. Isto é, prometer e não cumprir. Então, isso aí é o primeiro mandamento. Não se promete. Você tem que trabalhar com verdades, com consistência. Então, desenhe projetos viáveis, mobilize a sociedade, seja transparente o máximo possível, né, para que haja uma comunhão de interesse e agregação em sua campanha. Mas aí não seria um tanto falta de personalidade do candidato? Por exemplo, eu contrato determinado marqueteiro, marketólogo, para minha suposta campanha, e lá o cara diz: Vinícius, a cidade necessita disso. Você pode fazer um plano de governo priorizando isto. E eu olho, daqui a 2 anos eu eleito. Eu não tenho condições de cumprir aquilo. Eu poderia evitar de dizer... deveria não ter proposto, né? Porque a questão do ganhar é muito preocupante. Por quê? Porque tem algumas áreas aí na frente, quando o gestor ganha, quando o prefeito, quando o nosso candidato é eleito, por muitas vezes ele não quer mais essa continuidade de mídia. Ao contrário de Salgueiro, se mantém a mídia, a empresa está prestando o serviço dela aí, só que por
incompatibilidade de vontades, seja do prefeito, ou seja da equipe que aí se encontra, ou por não terem a capacidade técnica de desenvolver profissionalmente, não têm a habilidade necessária para dar essa manutenção, então vem ao caos. Então não justifica. O primeiro teria ter sido não cometido, né, as primeiras impressões negativas em palavras e em palcos, para que não houvesse esse resultado negativo. No tocante a isso de Petrolina que você falou, que lá cresce e outras cidades não conseguem crescer, a questão de Petrolina, a receita lá, os impostos, os tributos recebidos arrecadados são muito altos. Petrolina já é uma cidade que não precisa mais dos ganchos políticos, ela já anda sozinha, já vem verbas o suficiente, não totalmente suficientes, mas já vem verbas necessárias para isso. E isso facilita. O município se mantém. E o município se mantém, aproximadamente isso. Só que lá tem a estabilidade política. E a estabilidade política imposta ganha o clã Coelhos lá, pela tradicional família Coelhos, faz com que, ora, aqui você não vê ninguém parar, um vereador, um prefeito, um deputado, ninguém vê parar na rua para fazer uma selfie com eles. Lá em Petrolina, eles param para fazer uma selfie com o deputado, com o senador dos Coelhos. Olha, veja a diferença. Então, há uma aceitação popular nessa parte, por quê? Porque há um resultado positivo. Há um acompanhamento da sociedade sentindo a eficácia, sentindo a eficiência, que é o traçado, o projeto, a construção do projeto, digamos, de infraestrutura do município, que é saneamento, que é calçamento, asfaltamento. Então, há uma eficiência, há uma coisa caminhando e há eficácia, que é a conclusão. É entregue às pessoas aquele produto. Então, eles prometem e cumprem, porque eles prometem dentro de suas possibilidades. Eles conseguem atrair e essa estabilidade política torna-se favorável para a cidade. Ao contrário que Salgueiro não tem. Salgueiro não consegue, né, ter profissionais, ter políticos profissionais à altura para que comece a investir e pensar Salgueiro grande. É necessário que se tenha a certeza de que não sabem fazer. Né? A primeira coisa da humildade é você saber, olha, isso eu não tenho condições de fazer. E aí contratar empresas para que então elas possam desenvolver esse tipo de trabalho. Porque lá em Petrolina foi município, salvo engano, de Santa Maria, não, de Lagoa Grande, Santa Maria da Boa Vista. Petrolina foi município daquela região ali, de uma cidade daquela, Santa Maria ou Lagoa Grande. E, no entanto, Petrolina se desenvolveu, mas o rio passa nessas cidades. Passa em Cabrobó, né? Passa em Cabrobó. E por que não? Então, faltou essa habilidade política e faltou exatamente vontade. Essa estabilidade que lá tem, aqui não tem. E essa instabilidade é causada porque os interesses estão voltados a conquistas e a perdas, conquistas e perdas, mas somente na questão política. As conquistas e perdas, elas não são medidas na questão do social, na questão da sociedade. O que é que a sociedade ganha e perde com essa troca de poderes, simplesmente, que é o que há normalmente nas cidades, né, de todo o Brasil. Então, isso é algo do passado, que vem prejudicando há décadas as cidades brasileiras. Por quê? Porque os gestores não conseguem entender que prefeitura não é para dar emprego, Câmara de Vereadores não é para gerar emprego, quem tem que gerar emprego é o poder privado. E o que é que acontece? Tem que haver uma comunhão de interesses do poder público e privado para que possa ser uma atrativa cidade, fazer um estudo econômico de viabilidade, que é possível nessa cidade. Então, para isso tem economistas, tem cientistas e tem muitas coisas que podem ser atraídas. Qualquer cidade do Brasil é viável alguma coisa. O problema é que falta exatamente essa capacidade do gestor enxergar isso, que é possível somente com especialistas em cada área, para poder apontar o que é bom, o que é ruim para aquela cidade. E automaticamente, né, ver a cidade ter alguns resultados positivos. Comungar com a sociedade, comungar com todas as camadas sociais da sociedade, seja da religião, seja da saúde, da educação, seja de entidades filantrópicas, associações, chamar todo mundo para responsabilidade, não assumir apenas com interesses, né, factuais, né? 1h39, o cidadão está ouvindo a gente agora. Aqui em Salgueiro, nós tivemos ano passado um número, eu diria que expressivo, né? Talvez não proporcionalmente, mas um número expressivo de pessoas que votaram no presidente Jair Bolsonaro. Este grupo de bolsonaristas em Salgueiro teria força para eleger um vereador e fazer uma cadeira na Casa Epitácio Alencar em 2020? Salgueiro é uma cidade despreparada para ambientes políticos.
né? Aqui os políticos, eles não se preparam, eles não têm uma visão mais ampla da nossa cidade. Os que têm se omitem, por muitas vezes, né? Há um estudo de viabilidade econômica para Salgueiro, apontou Salgueiro como a única cidade aqui da região, num raio de 200 quilômetros, como um polo que possa ser um polo do jeans, como Toritama tem. Eu já falei em algumas entrevistas aí, né, em rádios de toda a região, que Salgueiro apontou isso aí. Isso aí tem o quê? Tem cerca de 15 anos foi feito esse estudo. Esse estudo está travado no gabinete de um senador lá em Brasília, mas nenhum teve interesse. E os prefeitos, então, da época, tiveram esse conhecimento, que tem essa viabilidade. Agora resta essa capacidade de desenhar um projeto e pedir necessariamente. E a essa força política que não há, que infelizmente houve um travamento. Às vezes eu penso que é medo da cidade de se desenvolver. Houve um travamento, porque nós temos aqui pessoas que são votadas, deputado federal e estadual, há 40 anos, e nada fizeram para que Salgueiro pudesse sair exatamente da mesmice. Então, Salgueiro não consegue ter uma fábrica que possa gerar emprego de 80, 100 empregos, 200, então não consegue para isso. E essa miserabilidade política, de pensamento político muito pequeno, racionado, delimitado, emparedado, enquadrado nos seus limites mesquinhos, é que faz com que a cidade não desenvolva. É preciso que haja esse investimento, que abra-se a mente, porque a sociedade é quem perde, a sociedade está sofrida, as cidades inteiras do Brasil estão sofridas, nas ruas as pessoas falam de política, mas falam com aquele um pouquinho de raiva, porque querem ver que o Brasil ande, querem ver que o seu estado ande, que o seu município, e não conseguem ver capacidades nos gestores. Esse é o grande problema. Então, culpa dos políticos locais, regionais, deputados, não pode se culpar somente o prefeito, não pode se culpar o presidente de Câmara, o vereador, tem que se culpar no todo. Há essa fragilidade e tem que reconhecer suas falhas, seus erros e procurar gestores em diversas áreas para que então possa apontar o que é bom ou não, o que é que pode ou não pode para o município. Chama-se estudo de viabilidade em qualquer área. 13 horas e 43 minutos, Tony Luiz, consultor político, conversando com a gente, é o entrevistado de hoje, aqui do nosso show da Talismã. Tony, o nosso tempo, lamentavelmente, está indo embora, mas eu queria que você norteasse quem está do outro lado do rádio e que tem aí o desejo, ou que já foi candidato, que já tem o seu mandato, que vai tentar renovar o mandato e está ali um pouco desnorteado, para quem nunca foi candidato e pretende se filiar a um partido político. Isso aqui em Salgueiro, nas muitas cidades que recebem o nosso sinal, por que não dizer para todo o Brasil que nos acompanha nesse instante pelo Facebook e também pelo site da Talismã FM. Quais os passos? Vamos lá, 5 dicas para o sujeito, para o amigo, para o cidadão, a cidadã que pretende trabalhar o seu nome, pretende ser pré-candidato para ir para as urnas em 2020? Olha, é preciso, no tocante a você que pleiteia, que vai sair para vereador, é preciso que você obedeça. Tem um planejamento que nós temos em nossa consultoria, né? E essa consultoria pode ser presencial ou online para qualquer parte do Brasil. Eu atendo boa parte do Norte e Nordeste, mas atendo qualquer cidade do Brasil. É preciso que haja a obediência inicial, que eu posso falar aqui abertamente, outras a gente só fala mais ministrando os cursos, é que você, primeiramente, você tem que ter a aprovação da sua família. Quando a sua família está com você, tudo, né, direciona, favorece a você. Então é preciso que haja um planejamento, é preciso que você faça uma espécie de inventário moral da sua vida, para que você saiba os pontos fortes e fracos que você tem, né? É preciso que você também faça uma espécie de checklist de tudo da sua carreira humana. Não é que se você foi professor, como foi seu desempenho, que você faça um checklist dessas pessoas que passaram por sua vida, para que você ouça essas pessoas também, para que elas apontem se isso é bom para você, se você vai... E se essas pessoas correspondem a esse anseio seu. É preciso, de imediato, já pensar nisso aí. Outros pontos que nós podemos afirmar é que qualquer pessoa, né, tem que também ter alguns conhecimentos sobre a política local. Tem que conhecer a lei orgânica do município, você tem que ir a uma reunião da Câmara Municipal, para que você saiba, conheça a lei orgânica, converse com os vereadores para absorver deles algumas informações sobre dificuldades, sobre os empecilhos, sobre as atuações, não é? E você comece a mapear. A última dica que eu posso dar é comece a mapear aquilo que você, digamos, se identifica. Se você é uma pessoa religiosa, você procura as ONGs
que são ligadas à sua religião. Se você é uma pessoa que é desportista, procure então algumas associações que é ligada ao desporto. Se você é uma pessoa ligada ao meio ambiente, procure pessoas ligadas ao meio ambiente, que nessa ramificação vem também pessoas que amam não apenas a natureza, mas também que amam os animais, são protetores de pets, de gatos, de cães, quer dizer, então tem muita coisa, tem muito viés que você pode buscar atrás. Agora, somente acerta com uma consultoria política, com um profissional qualificado, com formação acadêmica. Por quê? Porque, Vinícius, nesse momento de pré-campanha eleitoral, de campanha eleitoral, aparecem muitos aventureiros de plantão. É verdade. E, na verdade, eles seduzem você com a falsa promessa, e uma falsa promessa é uma falsa esperança. Com licença, Tony, o que é que acontece em muitas campanhas? O sujeito é candidato, se organizou até financeiramente, 5, 6 empresários amigos chegaram ali com uma grana, vou te dar aqui os teus adesivos, eu vou te dar aqui um fotógrafo, vou te dar aqui um locutor. Aí, de repente, algum amigo muito bem intencionado, mas tem de gente com boa intenção, o inferno tá cheio, né? Aí, de repente, diz, não, as suas redes sociais eu vou cuidar. Aí o sujeito não tem experiência nenhuma de manutenção de rede social, aí, de repente, vai postar algumas coisas de forma irresponsável, infringindo algumas determinações eleitorais, com erros ortográficos, né? Exatamente. Aí compromete absolutamente o trabalho. Às vezes até o candidato é bom, o nome é forte, mas está mal assessorado, está nas mãos e erradas. acaba se comprometendo, né? Então é preciso ter esse cuidado. Eu li um livro de Duda Mendonça, né? E o Duda disse que tinha um prefeito, né, que ia ser candidato à reeleição numa cidadezinha do interior da Bahia, e o secretário dele foi para Salvador resolver umas coisas, voltou, e no caminho, antes de chegar à sua cidade, ele viu no muro, naquele tempo se podia escrever em muro ainda, né? Aí tinha escrito, Geraldo fez, Geraldo faz. Geraldo era o prefeito de uma daquelas cidades que estavam no caminho, né? Chegando na sua cidade, o secretário, coberto de boa intenção, resolveu fazer a mesma coisa, a mesma ideia, disse, vou botar o nome do prefeito, né? Fez e faz. E mandou o cara pintar. O prefeito acordou, cheio de mensagem no WhatsApp, cheio de coisa, cheio de fotos, entrou no gabinete do secretário irritadíssimo, que o nome do prefeito era Nem. Aí ficou nem fez, nem faz, né? Ou seja, gente com boa intenção pode lhe prejudicar na sua campanha, meu irmão. É preciso ter muita sabedoria, né? É verdade. Na Éticos Consultoria, né, tenho uma formação acadêmica em ciências, eu sou bacharel em ciências políticas, né, e relações internacionais. Então, aqui está uma pessoa que tem essa formação acadêmica. Conhece exatamente, né? Eu já trabalhei com senador, deputado federal, estadual, e vários deputados, não só foi com não, né? Trabalhando em demais áreas. E nós temos aqui, para que ninguém caia nessa armadilha, nessa pegadinha, nessa cilada com falsos profissionais, tem que perguntar logo, qual é a sua formação acadêmica? Se possível, qual a sua experiência? Qual é a formação acadêmica, que é isso que leva? Não adianta, só é um cientista político, só é um consultor político quem passa pela academia. Não passou, não consegue ter o conteúdo necessário. Não adianta. Você não pode, um farmacêutico não pode fazer o trabalho da medicina. Só quem pode operar ali é o médico que é o especialista naquela área. Então, quer dizer, cada macaco no seu galho. Então, muitos oportunistas de plantão estão aí e danificando, porque, na verdade, começa. Você veja, a Éticos Consultoria, como palestrante, ministrante, né, de trabalhos aí, a questão, eu dou o aval da minha honra para a funcionabilidade positiva de uma pré-campanha eleitoral e da campanha eleitoral. Nós temos a empresa na mão na multimídia, então que ela vai dar todo o aval para que a produção da sua imagem, né, de vídeo, ela possa ter a máxima qualidade, que pode ser veiculada em São Paulo, no Rio de Janeiro, o eixo Rio-São Paulo, BH, quer dizer, olha... Então, você tem uma empresa consolidada no mercado há muitos anos, né, do Vale do São Francisco. Você tem a JB Comunicações, que são pessoas especializadas, preparadas na imagem digital. A JB Comunicações vai trabalhar a sua imagem digital com câmeras de fotografia de alta resolução, de alta qualidade, né? São pessoas que sabem administrar o WhatsApp, são pessoas que sabem administrar, porque, na verdade, Instagram, Facebook, na verdade, as redes sociais, elas não dão voto. A questão do fenômeno que aconteceu nas últimas eleições é uma coisa.
Hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Então, redes sociais, elas não dão voto. Elas são uma espécie de trampolim, elas são propulsoras para que então você... Agora, tudo depende da qualidade, porque tudo tem o time certo. Então, somente esses profissionais que são capacitados, eles podem fazer essa entrega positiva para qualquer candidato. Eu aconselho a que ninguém caia no conto do vigário. Chegou uma pessoa batendo na sua porta, procure saber quem é ele, ligue para as emissoras de rádio, procure saber a formação acadêmica dele, se certifique se ele, de fato ele é formado nessa área, em ciências políticas, porque, como você falou aí, a palavra do inferno está cheio demais, né? Então é isso. Então, Vinícius, o recado é esse. Então é preciso que você reconheça que tem que ter esse profissionalismo, não adianta, é preciso as pessoas serem conduzidas por especialistas. Ninguém vai fazer uma trilha no meio do mato se não autoriza, com um guia do seu lado, que sabe aqueles passos. Então é isso, é mais ou menos isso, né? Tony, nós vamos encerrar a nossa entrevista, mas o amigo ou amiga que está do outro lado do rádio quer continuar este bate-papo, quer continuar essa pré-consultoria que nós fizemos aqui no ar, aí vai ter que ligar para você, né? Se você tem aí algum número disponível para atender a essas pessoas, para atender esses pré-candidatos e tirar um pouco mais das dúvidas, quem sabe até agendar aí um encontro para ter um pouco mais de conhecimento de ambas as partes, né, Tony? É preciso saber que as eleições estão aí, a concorrência é muito grande, muitos sairão como pré-candidatos. Agora, você só pode sair pré-candidato, você só pode sair para vereador, prefeito ou vice-prefeito com confiança. Então, você tem que sair sob a luz da verdade. E a luz da verdade, nós temos todo o caminho, temos todo o processo, como a empresa de pesquisas agregada às nossas empresas. Então, gente que vai cuidar da sua identidade visual, a sua identidade digital, gente que vai cuidar do seu comportamento, vai preparar você na questão da oratória, gente que vai levar o melhor para você, vai trabalhar com você, para que você... E nós construímos também projetos para que a pessoa tenha argumentações. Ninguém passa por um curso de oratória sem argumentações. Quais são as argumentações? Elas têm que ser leais à sua conduta ética e moral. E isso nós sabemos profundamente, que nós temos pessoas capacitadas, né, como até eu mesmo, cursei filosofia, tá entendendo? E então a gente sabe como é o comportamento das pessoas, né? Então a gente sabe que não existe um bom orador sem uma argumentação fundamentada. Então essa argumentação fundamentada, ela só é legitimada, né, pelo seu legado moral, pelo seu legado social, familiar e político. Então a gente começa a montar isso. Então isso não é da noite para o dia que vai dar um curso de oratória. Então as pessoas se encantam, por muitas vezes, nas minhas consultorias, eles ficam encantados. Por quê? Porque eles não conhecem. Quando eu começo a abrir os slides lá, e é assim. Não, nunca vi isso na minha vida. Então, porque as pessoas... Por quê? Porque os plantonistas, né, golpistas de plantão, dizendo ser consultores políticos, eles estão aí enganando as pessoas, levando no bico. E, na verdade, a gente não quer levar ninguém no bico, a gente quer levar as pessoas na verdade. Não é à toa que essa empresa chama-se Éticos Consultoria Política. Éticos vem de ética. Ética é uma palavra grega, né? Então, a gente trabalha com a verdade. A gente não consegue fazer algo se não for condizente com a verdade. Sua verdade moral, social e familiar. Então, é mais ou menos isso. Tony, agradecer sua presença, sua visita e esse bate-papo tão proveitoso aqui no nosso programa. Eu aqui agradeço, Vinícius. Eu quero agradecer profundamente, né, a direção, no nome da pessoa de Ailton Souza Mariene, agradecer a Edinaldo Barros, a Cacau, a recepcionista aqui, que nos conhecemos há tanto tempo, agradecer a todas as pessoas que fazem essa rádio maravilhosa, que eu me sinto muito bem, é como se aqui eu já estivesse trabalhado, né? Eu me sinto orgulhoso de ter bons amigos aqui, exemplo do Gionildo Dias, que acaba de chegar, né, entre outras pessoas. E dizer, né, que o nosso contato, posso passar meu contato aqui rapidinho? Claro. Vamos lá. Então, o nosso contato é diretamente, fala comigo pelo WhatsApp, não tem intermediador, é diretamente comigo. Você que nesse momento está na sua casa, está na sua cidade, você pretende sair para ser candidato a vereador, a prefeito nas próximas eleições? Olha, não saia na chuva, não fique na chuva, né? Você tem que trabalhar com a certeza absoluta de que você precisa estar basilado em cima de verdades, de pessoas capacitadas para trabalhar a sua identidade digital, a sua identidade pessoal, pessoas que vão administrar
todo o seu marketing digital, pessoal, para que então você tenha essa apresentação de fato que possa merecer esse destaque, que ganhe esse destaque. Então aqui, note o nosso WhatsApp, 87, que é o DDD Pernambuco, 87988240190. 87988240190. Ministramos consultoria política, online, presencial. Nossa sala é aqui no Salgueiro Shopping, né, em Salgueiro. Nós ministramos cursos de comunicação governamental para a Câmara de Vereadores, prefeituras, gabinetes de deputados, não importa, ministramos diversos cursos, né? E estamos à disposição para outros esclarecimentos em outras oportunidades. Muito obrigado pela gentileza e pelo convite. Um abraço grande, Tony Luiz, o entrevistado de hoje aqui no nosso show da Talismã.